Quando a gente apura o lucro de uma empresa, o lucro contábil de uma empresa, o que a gente está mostrando ali? Então vamos lá na demonstrativa de resultados da empresa. A gente tem a receita, que é o faturamento, e a gente vai excluindo ali custo de produção, a gente vai excluir salários, despesas com marketing, a gente vai excluir pagamento de juros e vai chegar no lucro antes do imposto de renda, vai excluir o imposto de renda se a apuração da empresa for para o lucro real, e a gente chega no lucro líquido, lucro contábil. Então aqui, ao invés de a gente falar o que tem no lucro contábil, que é um pouco disso que eu trouxe do demonstrativo de resultados, eu vou falar para vocês o que não tem no lucro contábil, que a gente tem que pensar, a gente como empreendedor tem que pensar. Então vamos lá? Primeiro item é o seguinte, o lucro contábil ele não incorpora risco. A gente não falou em nenhum momento, a gente não excluiu em nenhum momento algum fator de risco naquela apuração de lucro contábil. O lucro contábil é o lucro que a empresa apura no demonstrativo de resultados dela. Então vamos falar primeiro o que é o demonstrativo de resultados. É um relatório em que a gente vai lá e olha quanto que a empresa teve de faturamento, quais são os custos de produção, despesa de marketing, despesas de vendas, pagamento de juros, aí dali a gente apura o que é um lucro antes de imposto de renda, tira o imposto de renda se a empresa faz uma apuração por lucro real, e a partir daí ali a gente tem o lucro líquido, lucro contábil. Ele segue uma série de determinações, de regras contábeis estabelecidas. Aqui a gente mostrou um pouquinho do que é o lucro contábil. Agora vamos falar o que não é o lucro contábil, ou seja, o que o lucro contábil não engloba. Vamos lá? O lucro contábil ele não incorpora, ele não traz uma informação de risco do negócio, né? Em nenhum momento ali a gente tem nenhuma informação sobre o risco do empreendimento para poder até comparar. Então, eu tive um lucro contábil na minha empresa de 100. Como é que eu comparo isso com uma outra empresa que tem risco muito diferente do meu, que tem um risco muito menor? Ou um risco muito maior? Então, a gente não enxerga a informação de risco dentro do lucro contábil. O que, portanto, também traz uma segunda informação. A gente não enxerga no lucro contábil o custo de oportunidade. Mas o que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é o custo do que a gente deixou de fazer para investir naquela empresa. Então, vou explicar um pouquinho melhor. Se eu tenho 100 mil reais para investir numa empresa, eu poderia investir em título público, eu poderia investir no Itaú, na Natura, eu poderia investir na Azul, eu poderia fazer uma série de investimentos. E eu optei por investir numa startup, na minha empresa, na minha startup. O fato de eu ter colocado esses 100 mil aqui nessa empresa significa que eu deixei de investir naquelas outras opções que eu tinha. Esse é o conceito de custo de oportunidade. Mais dois fatores importantes. Lucro contábil não é caixa da empresa. Aqui a gente já fez vídeo falando a diferença entre caixa e competência. Então, quando a empresa ela fatura, quando ela entrega um serviço, ela reconhece a receita. Não necessariamente essa receita ela acompanha uma entrada de caixa naquele momento. Então, o lucro não é caixa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente vai trazer um próximo vídeo trazendo como exemplo para vocês entenderem e tomarem bastante cuidado com essa questão do lucro versus o caixa. Né? Como que a empresa faz uma boa gestão, tendo que olhar tanto uma situação quanto a outra, e porque as duas são tão importantes. Próximo fator. O lucro contábil, ele não considera o dinheiro no tempo, né? A gente não tem ali nenhum valor, nenhuma apuração em que a gente traz seu valor presente, a gente considera que aquele dinheiro recebido em janeiro não tem o mesmo peso daquele dinheiro apurado lá em dezembro, então ele não traz uma informação do dinheiro no tempo. E o dinheiro no tempo tem diferença? Tem, e ele é muito importante, porque por várias questões, né, uns R$1.000 que eu tenho em janeiro não é igual a R$1.000 em dezembro, por quê? Dentre outros fatores, a gente tem a inflação, que é quando a gente perde o poder de compra. Então, aqueles R$1.000 de janeiro eu compraria uma cesta de produtos. Aqueles R$1.000 em dezembro, se tiver inflação, essa cesta de produtos é menor. Então, esse é um primeiro fator, é a inflação. Segundo fator é porque a gente com R$1.000 em janeiro, se a gente tem esse dinheiro, a gente aplica ele e vai ter um retorno financeiro ali sobre ele. Então, esse fator é importante e na apuração de lucro contábil, a gente não traz essa informação. E um próximo fator aqui importante, que a gente já trouxe em outro vídeo, mas
é sempre bom relembrar, quando é que a empresa cria valor para o acionista? É olhando o lucro contábil? Não. O lucro contábil, o resultado, a análise que a gente tem que fazer, que o acionista vai fazer, é quanto de lucro a empresa trouxe a mais do que o custo de capital próprio. Por quê? O custo de capital próprio é quanto que é o mínimo que o acionista pede de retorno sobre aquele investimento. Ele vai olhar investimentos comparativos e vai dizer, tá, eu investi aqui porque eu tenho investido em outro lugar. E aí a empresa falou, tá bom, você me pediu, a sua estimativa era ter 10% de retorno, eu te entreguei 10%. A partir desses 10%, a gente diz que a empresa está criando valor, porque ela está entregando para o acionista um retorno superior ao que ele estipulou ali, que ele pedia de custo de capital próprio. É isso, eu sou a Aline da Livax, continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada.